Gundam Reincarnation capítulo 140. A caçada, 3. Era o segundo dia de caça. Os olhos de Gargit se abriram quando ele acordou. O orvalho, que tinha uma cor preta sinistra, vinha se acumulando na superfície de sua armadura desde o amanhecer. A cor era do veneno misturado a ela. Gargit limpou o orvalho com uma expressão calma. Quando restava apenas um pouco na ponta do dedo, ele o levou ao nariz e cheirou. Era fraco, mas cheirava um pouco a ovo podre. Ele não hesitou em abrir bem a boca e enfiar o dedo. Um veneno como esse, mesmo que bebesse uma boa porção, não prejudicaria seu corpo bem construído. Porém, como esperado de um veneno, meu corpo realmente não se sente feliz em engoli-lo, Gargit murmurou para si mesmo. Sua língua, garganta e esôfago, tudo que o veneno havia tocado, doía. Embora Gargit nunca tenha negligenciado o treinamento de seu corpo, nunca foi capaz de treinar seus músculos internos. Se realmente procurasse um método para fazer isso, não era como se não fosse capaz de encontrar alguns, mas Gargit ainda não havia encontrado o verdadeiro segredo para treinar seu interior. Parece que não preciso te acordar. Desra falou de seu assento empoleirado no alto de um galho de árvore. Não aconteceu nada demais. Uma besta demoníaca se aproximou de nós, mas não era perigoso o suficiente para eu acordá-lo ou para termos que agir. Gargit grunhiu em reconhecimento com um aceno de cabeça e então começou a fazer agachamentos no local. Em vez de perguntar o motivo de tal comportamento, Desra tirou um pouco de carne seca do bolso e começou a mastigar. Ele era um cara estranho quando éramos jovens, e ainda é agora, mas, mesmo assim, parece que minha sorte é incrivelmente boa, Desra pensou alegremente. Havia apenas 9 deles que se aventuravam nesta vasta floresta. Seus caminhos na floresta se separaram em uma confusão tão emaranhada que era improvável que qualquer um deles encontrasse alguém enquanto seguissem em frente. E foi exatamente por isso que Desra sentiu que sua sorte era tão boa. No dia anterior, quando o sol se pôs e a floresta começou a mergulhar na escuridão, ela encontrou Gargit enquanto pensava se deveria continuar se movendo até o amanhecer ou encontrar um lugar seguro para acampar. Passar de estar sozinha para estar junto com outro tornou muitas coisas muito mais fáceis. Eles podiam aliviar o cansaço revezando-se para descansar e, à medida que o número de olhos e ouvidos aumentava, a navegação também se tornava correspondentemente mais fácil. Embora nossa avaliação possa ser mais severa do que se tivéssemos partido por conta própria, Desra considerou por um momento. Mas ela já havia se preparado para isso. Em primeiro lugar, Desra não achava que seria capaz de superar sua pontuação de caça e derrotar os monstros da família principal, ou Hector. Ela só queria obter uma pontuação moderada, o suficiente para fazer os anciãos do Castelo dos Leões Negros se lembrarem do nome Desra Leonhart. E eu também quero me juntar ao Cavaleiros Leão Negro, Desra admitiu para si mesma. Ela esperava especialmente ingressar na 3ª divisão. Contanto que você fosse uma mulher nascida no clã Leonhart, não, qualquer guerreira com paixão pelas artes marciais, você não seria capaz de deixar de sentir um sentimento de admiração por Carmen Leonhart, também conhecida como a Amazona do clã Leonhart e o Leão Negro Sangue de Ferro. Desra pensou. Mas aparentemente a senhora Carmen está fora. Desra tinha ouvido falar que Carmen partiu em uma missão de escolta para a família principal. No entanto, se Desra fosse capaz de mostrar algumas realizações nesta floresta, então provavelmente teria permissão para se juntar aos Cavaleiros Leão Negro. Você terminou? Desra perguntou a Gargit. Só mais 3 séries. Resmungou Gargit. Não é muito para ter acabado de acordar. Você nem comeu ainda. O reabastecimento vem depois que meu treinamento terminar.
Abaixo dela, Gargita estava agora fazendo agachamentos com sua grande espada nas costas. Quer comer alguma coisa? Desra ofereceu assim que Gargita terminou. Gargita recusou. Não, isso é o suficiente. Pegando um grande cantil, ele encheu um copo até a borda com o que parecia ser um mingau grosso feito com alguns ingredientes desconhecidos. Depois de expressar gratidão por seu corpo saudável e fazer orações por seu crescimento contínuo, Gargita bebeu o copo cheio do revolucionário suplemento de crescimento muscular de sua família em um único gole. O vigor se espalhou por todo o corpo enquanto uma sensação de plenitude se instalava em seu estômago pesado. Vamos! Disse Gargita como uma expressão renovada enquanto enxugava o suor da testa. Embora o sonho de Desra fosse se juntar aos Cavaleiros Leão Negro, Gargita não tinha tais planos. Se ele se tornasse um membro dos Cavaleiros Leão Negro, isso inevitavelmente criaria uma distância entre ele e a família em que nasceu. As únicas exceções a tal questão eram como a família do chefe do conselho ou a família de Genos, onde toda a família se juntara aos Cavaleiros Leão Negro como parte de uma tradição hereditária. Gargita respeitava seu pai e amava tanto sua linhagem do clã quanto o território que eles governavam. Em vez de se tornar um leão negro e contribuir para o clã Leonhart como um todo, ele preferiria herdar o título de seu pai e governar seu próprio território pacificamente. No entanto, isso não significava que ele não desejava provar suas habilidades nesta floresta. Gargita queria ver o quanto aquele seu corpo, que havia treinado todos os dias até o suor escorrer como rios, brilharia durante esta caçada. Pode parecer grosseiro, mas Desra observou os movimentos da espada larga de Gargita, que era tão grande quanto seu próprio corpo. Ele não está apenas balançando com toda a sua força. Na verdade, é bastante sofisticado. A trajetória da lâmina era constantemente corrigida para que não ficasse presa em nenhuma das árvores ao redor. Era tudo graças ao seu corpo, que Gargita havia treinado de forma tão bárbara, que ele era capaz de golpear e atacar com tanta facilidade, apesar do peso absoluto da espada. Ele também não estava contando apenas com a espada larga. Estava golpeando com os pés, balançando os punhos e avançando com o ombro. O enorme volume de Gargita por si só era uma arma que ele usava para esmagar qualquer besta demoníaca que surgisse em seu caminho. Enquanto isso, Desra mantinha-se na retaguarda. Ela estava em constante treinamento com a lança desde muito jovem e, portanto, estava pronta para qualquer coisa. Bestas demoníacas podem surgir de qualquer lugar. Algumas podiam emergir das sombras, outras espreitavam em árvores e rochas, e outras ainda podiam saltar do chão. Monstros capazes de manipular a mana eram raros. No entanto, este não era o caso das bestas demoníacas. Elas podiam manipular livremente o poder demoníaco que enchia seus corpos e liberar um poder semelhante à magia ou à espada de força. Mas eles ainda não eram uma ameaça. Ou pelo menos foi o que Xian pensou. Durante os poucos meses que passou treinando no Castelo dos Leões Negros, ele ainda não havia lutado contra uma besta demoníaca. Todo o treinamento de Xian foi em lutas individuais com os capitães e outros cavaleiros. Isso era mais do que suficiente. Mesmo que seus oponentes fossem humanos em vez de bestas demoníacas, o mais importante era que, no final, tudo era combate. Quanto mais familiarizado o corpo de alguém estivesse com o combate, melhor eles se sairiam. O conhecimento de como se mover de acordo com cada situação ficaria arraigado no corpo. À medida que a experiência se acumulava, mesmo quando se encontravam em uma situação completamente desconhecida, conseguiriam evitar os piores cursos de ação. Depois de entrar na floresta, Xian nunca esteve no que chamaria de pior situação. Ele nem precisou usar o escudo de Gebon.
Se as bestas demoníacas estivessem apenas neste nível, Cian estava confiante de que seria capaz de superar facilmente esse desafio apenas com sua espada. Hector provavelmente foi mais fundo, certo? Cian especulou enquanto sacudia o sangue de sua espada. Aquele maldito do Eugene está definitivamente no meio da floresta. Cian tinha intenções semelhantes. Ele queria se aventurar nas profundezas da floresta. Queria provar o quão corajoso e excepcional o próximo patriarca dos Lhonyat realmente era. Isso é uma surpresa. Cian murmurou enquanto escondia um olhar de alarme. De jeito nenhum. E pensar que vocês dois já teriam ido mais fundo do que eu. Ele tinha acabado de ficar cara a cara com Gargit Desra. Cian relutantemente pensou consigo mesmo. Eu sei que eles estão entre os mais excepcionalmente habilidosos das linhagens colaterais, mas e daí se fosse esse o caso? Cian sacudiu o desleixo desnecessário em seus ombros enquanto recuperava sua confiança. Eles simplesmente não estavam operando nas mesmas condições. Não importa o que se possa dizer, Cian estava sozinho, enquanto os dois tinham um ao outro. De fato, Cian continuou se movendo enquanto eles dormiam durante a noite, pois precisava ser cauteloso com as bestas demoníacas que poderia encontrar no escuro. Então não tinha o que fazer se os movimentos de Cian tivessem sido retardados. Por outro lado, como eram dois, podiam ficar de olho nos pontos cegos um do outro e se estivessem cansados, podiam apoiar-se um no outro. Em todo caso, os dois definitivamente tiveram muito mais facilidade. Cian decidiu pensar assim. Mas visto que vocês dois voltaram, parece que devem ter enfrentado dificuldades para seguir adiante, certo? Cian afirmou com maior autoconfiança. Não tenho certeza do que você quer dizer com isso. Desra respondeu, enquanto sua expressão se contorcia em uma carranca feroz. As memórias de ser perseguida por Cian durante a cerimônia de continuação da linhagem sanguínea, quando ela tinha apenas 11 anos, ainda estavam frescas na mente de Desra. Graças a isso, ela manteve um medo oculto de Cian, mas para não revelar isso, ela propositadamente levantou a voz e estreitou os olhos. Você está falando que voltamos para trás? Temos avançado todo esse tempo e continuaremos a fazê-lo. Não temos intenção de voltar. Declarou Desra com orgulho. Que tipo de besteira é essa? Perguntou Cian. Além disso, o que há com sua expressão? Você está tentando brincar comigo agora. Gargit falou de repente, cortando a tensão. Parece que você raspou os pelos faciais. Embora seja tarde demais para aconselhá-lo de qualquer maneira, acho que você fica melhor sem bigode, jovem mestre. Desde que um de vocês saiba o seu lugar. Cian aceitou o elogio com um aceno de cabeça e enfiou a mão no bolso. Em todo caso, eu sempre disse que os tolos são chamados de tolos por um motivo. Vocês dois, depois de entrarem nesta vasta floresta, não se preocuparam em tomar os cuidados básicos para não se perderem. Isso tinha que ser porque eles vieram aqui como uma atitude desleixada. Cian estalou a língua em desapontamento enquanto puxava a bússola que guardava no bolso. Aqui, veja, isso pode parecer apenas uma bússola, mas não é uma bússola comum. Sua agulha foi forjada com magia, de modo que sempre aponta para a concentração mais profunda do poder demoníaco. Vocês entendem o que isso significa, certo? Enquanto ficarmos de olho na agulha da bússola, seremos capazes de nos mover em direção ao centro, não importa onde estejamos na floresta. Declarou Cian com orgulho. Esta era uma bússola especialmente projetada para o uso dos Cavaleiros Leão Negro. Cian importunou incessantemente seu tio Geo, o comandante da 5ª Divisão, para pegar emprestada esta bússola. Uma bússola? Nós também temos uma. Desra insistiu com um beicinho nos lábios, pegando sua própria bússola.
Embora não aponte para o poder demoníaco como o do jovem mestre, nossa bússola também é muito boa. O centro desta floresta fica a oeste, certo? A partir de ontem, estamos indo para o oeste. Está quebrada. Cian interrompeu Desra antes que ela pudesse terminar de falar, balançando a cabeça em descrença. Veja só, você está dizendo que sua bússola está apontando para o oeste, certo? Mas essa é a direção de onde acabei de vir. No entanto, a direção que minha bússola está indicando como oeste é a direção de onde vocês dois vieram. É possível que a bússola do jovem mestre seja a que está quebrada, argumentou Desra. Cian zombou com outro aceno de cabeça. Ah! É por isso que os tolos são apenas. Você estava ouvindo minhas palavras com suas narinas em vez de seus ouvidos. Eu não disse que esta bússola sempre aponta para a concentração mais densa de poder demoníaco. Mas eu tenho certeza de que estamos indo para o oeste desde que começamos. Desde tentou protestar. Cian gritou para ela. Você deve ter tomado a direção errada desde o início devido aos seus pés desajeitados. É só porque você estava correndo em círculos assim que foi capaz de esbarrar em mim. Realmente, deve haver um limite para sua tolice. Recentemente, houve apenas algumas situações em que Cian podia sentir essa sensação de superioridade sobre os outros. Foi parcialmente por isso que Cian decidiu que não queria perder esta oportunidade. Você não sabe que confiar apenas em seus próprios sentidos nesta floresta é extremamente tolo? Cian repreendeu Desra. Mesmo que você pense que está andando em linha reta, a verdade é que você pode ter se desviado um pouco e já começou a andar na direção errada. E, mais importante, não é como se vocês dois estivessem focados apenas em caminhar, não é? Sim, Desra cedeu humildemente. Vocês também devem ter encontrado bestas demoníacas durante sua jornada, feito pequenos descansos e até dormido, certo? Depois de parar e recomeçar assim, não é muito arrogante da sua parte ter tanta certeza de que estava indo direto. Cian os pressionou. Desra choramingou, incapaz de se defender. Se não tivessem me encontrado aqui, você e aquele porco ali estariam vagando na direção errada por 4 dias inteiros. Cian repreendeu. Desra Leonhart, você veio até aqui só para fazer algo assim. Desra continuou a choramingar lamentavelmente. Mas, assim como Desra tinha um leve medo persistente de Cian devido às suas memórias da cerimônia de continuação da linhagem sanguínea, o mesmo acontecia com Cian. A aparição de Desra, de repente, com o rosto encharcado de sangue, ainda aparecia em seus sonhos de vez em quando. Foi por isso que Cian estava pressionando Desra tão ansiosamente. Ele queria superar esse trauma de infância que ficou preso em seu coração. Não dizer nada a Gargit foi seu pagamento pela fórmula de crescimento de cabelo que Cian havia recebido dele da última vez. Cian tossiu e endireitou a coluna ao iniciar a próxima etapa de seu plano. Se vocês realmente quiserem em algum lugar desta floresta, os capitães devem estar os observando. Sua repreensão agora deveria ter mostrado a eles que ele tinha o carisma necessário para governar aqueles de posições inferiores. Agora, era hora de demonstrar a liderança necessária para encantar os outros e fazê-los querer segui-lo. Então vou permitir que me sigam. Embora eu não esteja dizendo que devemos lutar juntos, vou levá-los ao campo de batalha real, onde vocês dois podem provar suas habilidades. Cian fortaleceu sua voz ao fazer esta oferta, enquanto também moldava sua expressão no que ele pensava que era o seu visual mais impressionante. Em sua opinião, combinado com as palavras que acabara de dizer, deveria ser o suficiente para criar uma impressão incrível. Eu seguirei, jovem mestre. Gargit aceitou imediatamente.
Enquanto Desra tinha uma expressão hesitante no rosto, Gargit sentiu seu coração bater forte de admiração por Cian, e ele bateu no peito com o punho em uma saudação. O jovem mestre não estava planejando viajar junto com a senhorita Ciel? Desra apontou hesitantemente. Você acha que sempre ficamos juntos só porque somos gêmeos? Cian bufou e começou a liderar o caminho. Ciel ficará bem sozinha. Ela é muito mais talentosa do que você e conhece esta floresta melhor do que eu. No momento, ela provavelmente deveria estar mais perto do covil das bestas demoníacas do que qualquer outra pessoa. Ciel mordeu o lábio para clarear a cabeça tonta. Quando mordeu com força suficiente para tirar sangue, podia sentir claramente a dor em sua boca. Ela também podia sentir o gosto de sangue se espalhando. No entanto, não conseguia sentir nenhuma sensação vindo de seu corpo. Ciel tentou mover um dedo, mas enquanto parecia que ela estava fazendo algo, realmente não conseguia sentir. Ciel lentamente avaliou sua situação. Minha cabeça parece pesada. Isso é cansaço por falta de sono. Estou realmente sentindo sono. Nesta curta situação, poderia ser veneno. Onde estamos indo? Ciel de alguma forma se forçou a falar. Com isso, Evard, que ela podia ver andando na frente dela, virou a cabeça para olhar para ela. Você é incrível. Admirou-se. O quê? Ciel disse em confusão. Evard explicou. A fórmula que usei em você é uma mistura refinada de uma fruta gazamal e as raízes de um paiur. Então eu fui drogada. Os lábios manchados de sangue de Ciel se torceram em um sorriso de escárnio quando ela disse. Então você realmente não pode ensinar novos truques a um cachorro velho. Quando nos disse que não comprava mais drogas, você estava escondendo o fato de que agora as faz você mesmo, hein? Eu não as uso para mim. Evard respondeu com um sorriso. Durante esses últimos 3 anos, bem, houve algumas vezes em que as testei em mim mesmo, mas nunca as usei para me divertir. Mas você era um usuário, não era? Ciel acusou. Eu era sim, mas isso foi há 3 anos. Desde que comecei a fazê-las com minhas próprias mãos, isso me levou a não gostar de usá-las. Você sabia, Ciel? Os sonhos que você tem enquanto está drogado são realmente agradáveis. O que quer que você queira ver, o que quer que você queira fazer, elas tornam tudo realidade. As mãos de Evard tremeram ao dizer isso. Porém, quando você acorda, está tudo tão vazio. Isso é tudo que os sonhos são no final. Mesmo que queira continuar tendo o mesmo sonho, não pode controlar qual sonho vem até você e quando acorda, os sonhos simplesmente desaparecem de sua mente. Porque, no fundo, os sonhos não são realidade, é por isso que não uso mais. Até certo ponto, pode-se dizer que foi também porque era impossível convidar uma súcubo para a mansão, mas também foi por ter percebido algo, só preciso tornar meu sonho realidade. Ciel silenciosamente ouviu. Em todo caso, Ciel, você realmente é incrível. Repetiu Evard. Com uma dosagem desse nível, deveria ter perdido a consciência ou estar tendo alucinações, mas você ainda está resistindo e tentando manter sua mente acordada enquanto se livra dos efeitos da droga, não é? Ao contrário de você, irmão, eu sempre levei meu treinamento a sério. Ciel o incitou enquanto morde ao lábio mais uma vez. Embora pareça que você só se lembra de mim como eu era quando mais nova, irmão. Eu também cresci e mudei muito. Assim como Cian. Porque nós dois trabalhamos duro. Isso vale para mim também. Evard disse com um sorriso enquanto concordava com a cabeça. Eu também mudei e trabalhei muito para fazer essas mudanças. Sua transformação pode ser extraordinária, mas... Ciel, por favor, não fique com raiva de mim por dizer que suas mudanças são apenas louváveis. Ciel fumegava silenciosamente. Evard tentou acalmá-la.
O que eu estava tentando dizer é que prefiro que você fique chapada com a droga, para que possa pelo menos relaxar e ver as alucinações do que deseja ver. Você não está feliz em falar comigo? Ciel cutucou teimosamente. Claro que estou feliz. Afinal, não tivemos muitas chances de conversar assim. No entanto, em vez de continuar falando para minha própria felicidade, prefiro que minha irmã mais nova fique feliz. Disse Evard com certo desapontamento. Se é esse o caso, então ainda pode parar agora. O que diabos está tentando fazer? Não, o que planeja fazer comigo? Ciel exigiu. Ela tinha acabado de perceber que não conseguia sentir sua mana. Continuou questionando Edvard. A droga que me deu deveria ter tido o efeito de espalhar minha mana. Isso é um feitiço. Algum tipo de magia negra. Como você escondeu isso? Ela não conseguia entender. Se Evard tivesse se tornado um mago negro, não havia como os leões negros não terem notado. Não, essa não era a única coisa que estava se esforçando para entender. As bestas demoníacas que foram mortas por Evard, não havia como os capitães que deveriam estar monitorando-as simplesmente ignorarem tais cadáveres incomuns sem examiná-los. Muito tempo se passou desde que Ciel foi dominada por Evard e levada embora, mas ninguém veio para intervir. Ele se livrou de sua vigilância? Como? Ciel se perguntou. Mesmo que Evard devesse estar sob escrutínio extra devido ao precedente que ele havia estabelecido. Não é magia negra. Evard negou a acusação com um sorriso e um encolher de ombros. Você está dizendo que isso não é magia negra? Ciel repetiu incrédula. Ciel definitivamente não podia acreditar nessas palavras. Ela tentou sair do que a estava segurando, torcendo seu corpo mais uma vez, mas ainda não havia absolutamente nenhum sentimento abaixo de seu pescoço. Ciel engoliu o sangue que estava enchendo sua boca e olhou para baixo. Seu corpo abaixo do pescoço estava coberto por uma escuridão negra. Ela estava inconscientemente andando com as próprias pernas agora. Ou então poderia estar voando no céu. Se nenhuma dessas possibilidades fosse verdadeira, tudo o mais, exceto a cabeça dela, havia desaparecido. Ciel tentou não ser preenchida pelo horror arrepiante de sua situação. Você está com medo? Evard perguntou sem se virar para olhar para ela. Ele apenas continuou andando pela escuridão. Sem tocha, sem nenhuma luz mágica. Algum tempo parecia ter passado. A noite e o amanhecer já deveriam ter ido e vindo, então o sol já deveria ter nascido. No entanto, não havia luz nas imediações de Evard. Onde exatamente eles estavam em primeiro lugar? Aquilo era mesmo a floresta. A cabeça de Ciel estava nublada. Ela não podia confiar totalmente em seus sentidos. Em algum momento, até mesmo o cheiro da floresta havia desaparecido. Seus arredores estava muito escuro para ver qualquer coisa. Não tenho nenhuma intenção de me divertir vendo você tremer de medo. Essa é a razão pela qual eu te dei aquela droga em primeiro lugar. Eu queria que você ficasse pelo menos um pouco mais confortável para o que vem a seguir. Evard suspirou arrependido. O que você estava planejando fazer comigo enquanto estou sob os efeitos da droga? Ciel cuspiu, incapaz de esconder o tremor em sua voz. E eu tenho que dizer, sei que você é um fracasso e um lixo, irmão, mas eu ainda pensava em você como uma pessoa. Não importa o quão pervertido você fosse como ser humano, eu ainda pensava em você como meu irmão mais velho. Esse tipo de mal-entendido é realmente constrangedor e embaraçoso. Evard murmurou enquanto balançava a cabeça. Ciel, só estou falando isso para você não ter uma ideia errada, mas não tenho a intenção de te contaminar. O silêncio de Ciel expressou sua descrença. Sério, não adianta eu poluir sua pureza. Insistiu Evard.
você pode não ser uma maga negra, mas ainda assim deve ter ouvido falar em sacrifícios, certo? Não é apenas algo relacionado à magia negra. Embora agora seja considerado um tabu, na magia antiga e na feitiçaria era bastante comum usar sacrifícios para fortalecer um feitiço. O que você está tentando dizer? Ciel perguntou desconfiada. Entre tais sacrifícios, um sacrifício de parentes é uma oferta bastante especial. O estranho é que, com esse tipo de sacrifício, o valor da oferta aumenta dependendo de quão próximo é o relacionamento do sacrifício com você. Evard pausou sua explicação por um momento para cair na gargalhada. Ciel, você e eu somos meio-irmãos. Compartilhamos o mesmo pai. Isso por si só aumenta a qualidade do seu sacrifício. No entanto, depois de contabilizado, a qualidade do seu sacrifício não depende do nosso relacionamento, mas do seu próprio valor individual. Cabelos prateados e olhos dourados raramente são encontrados entre os humanos. Além disso, Ciel, você realmente é linda. Você tem o corpo de uma donzela que acabou de se formar na infância e está transbordando de vitalidade. Suas habilidades humanas superam em muito seus pares. Finalmente, você é pura e sua pureza nunca foi contaminada. Você é nojento. Ciel chegou. Minha opinião pessoal sobre você, é só no sentido de concordar que você é bonita. No entanto, todo o resto é apenas a verdade, não é? Você possui tanto valor e até compartilha a mesma linhagem que eu. Ciel, você é o melhor entre todos os sacrifícios que eu poderia oferecer. Evard elogiou sinceramente. Ciel ficou paralisada de desgosto. No entanto, não será suficiente apenas com você. Disse Evard para si mesmo. Cian não conseguia encontrá-lo antes, mas ele deve estar aqui em breve. Você sabia? Assim como uma fêmea virgem pura tem um alto valor como sacrifício, um macho virgem puro também compartilha o mesmo alto valor. As únicas coisas melhores são bebês recém-nascidos, fetos e mulheres grávidas, mas eu realmente não quero me preocupar com isso. Você está louco. Ciel cuspiu enquanto seu corpo tremia de medo. Você não está em seu juízo perfeito. Então é isso, só quero oferecer a mim e a Cian como seus sacrifícios. Para que exatamente você está fazendo tudo isso? Evard disse simplesmente. Quanto mais sacrifícios, melhor. Claro, há um limite para a quantidade de sacrifícios que posso lhe dar a qualquer momento com minhas habilidades atuais, e não seria razoável tentar enfrentar todos os Cavaleiros Leão Negro sozinho. É por isso que precisamos fazer isso o mais rápido possível. Ciel explodiu. Você é louco. O que faz você pensar que vai se safar dessa? Você vai morrer aqui, irmão. E não será apenas você. Tanto a senhora Piones, que o criou, quanto o Conde Bossar também. Eles vão ficar bem. Evard a interrompeu, seus passos hesitantes. Estão todos torcendo por mim. Não importa o que eu faça, eles não vão me culpar por isso. Ciel engasgou. Não diga algo tão absurdo. Parece que você não está mais tentando esconder seus verdadeiros sentimentos. Não tem jeito mesmo. Você tem medo desde sempre, e embora tenha sido boa em esconder seus sentimentos desde que era jovem, nunca precisou esconder o terror. Evard observou enquanto apontava um dedo para Ciel. Então deveria apenas relaxar. Feche os olhos e pare de resistir. Isso é tudo o que você precisa fazer. Tudo na frente dos olhos de Ciel começou a se confundir. Sua cabeça também começou a ficar pesada. Mas ela não queria dormir. Se adormecesse, não achava que seria capaz de abrir os olhos novamente. E Cian? E o irmão gêmeo dela? Evard disse que viria para cá, então será que o irmão gêmeo dela também seria pego?
E quanto à mãe, pai, senhora Carmen Eugênie, o que aconteceria com ele? Ele estava vindo aqui como Cian. Me ajude, Ciel implorou enquanto perdia a consciência. É estranho. Eugênie murmurou enquanto parava de andar com uma carranca. Antes de entrar na floresta das bestas demoníacas, ele havia recebido uma bússola de Genos, embora nunca tivesse usado. Eugênie foi capaz de sentir claramente o sinistro poder demoníaco cobrindo toda a floresta. Então foi capaz de sentir em que direção estava a fonte do poder demoníaco sem ter que depender de ferramentas. No entanto, atualmente, ele não era capaz de confiar totalmente em seus próprios sentidos. Ontem, quando ele entrou pela primeira vez na floresta, ainda conseguia se lembrar da direção em que sentiu o centro da floresta. Mas agora, prestando muita atenção à confusão de seus sentidos, Eugênie pegou a bússola. Então mudou mesmo. Eugênie murmurou quando viu que a bússola estava apontando em uma direção completamente diferente. Eu realmente me perdi inconscientemente nesta floresta. Ele pegou uma bússola diferente, apenas uma peça comum de equipamento, desta vez. Eugênie segurou as duas bússolas em cada mão, então deu um pontapé no chão e correu para frente. Não há como as duas quebrarem ao mesmo tempo, Eugênie pensou com confiança, mas mesmo que estivesse avançando em linha reta, as bússolas ainda apontavam para um local diferente. Então, algo deu errado com a floresta. Eugênie recuperou a caixa de dentro de seu manto e segurou em sua mão. Ele então examinou os arredores, mas não conseguiu identificar nenhum feitiço que pudesse estar afetando a floresta. Eugênie pensou em algo. É esta a influência do poder demoníaco. Bem, isso também é uma possibilidade. Se fosse Elmut, não seria estranho que fosse esse o caso. No entanto, esse lugar claramente não era Elmut. Em primeiro lugar, mesmo que algo desse errado com a floresta, ainda seria possível encontrar o caminho sem usar uma bússola. Mas Genos desapareceu. Eugênie não conseguia mais sentir os traços fracos de sua presença. Eugênie murmurou pensativo enquanto colocava as duas bússolas de volta dentro de seu manto. Mer, que estava deitada de costas, gemeu enquanto levantava a cabeça para olhar para ele. Qual é o problema, Sir Eugênie? Preciso que você mantenha a cabeça para fora. Instruiu Eugênie. Mer grunhiu interrogativamente. Precisamos encontrar o caminho certo. Eugênie a informou. Tap. Eugênie bateu na cabeça de Mer e disse. De agora em diante, você é uma guia. Mer reagiu com confusão. Embora eu pudesse continuar seguindo meus sentidos, você não é tão sensível ao poder demoníaco quanto eu. Então pode me guiar para onde for mais nojento. Propôs Eugênie. Mer o avisou. Mas eu posso simplesmente vomitar, você nem é capaz disso. Zombou Eugênie. Você nem tem estômago, então o que está tentando dizer? Se eu quiser, posso conseguir de alguma forma. Mer teimosamente insistiu. Eu realmente vou vomitar dentro do seu manto, vou ficar bravo. Ameaçou Eugênie. Bom. Eugênie deu um tapa na cabeça de Mer e voltou a andar para frente.